Olá pessoal, bom, hoje diário de uma guerreira, eu não tô indo né pro treino, nada, mas eu tô indo, na verdade hoje eu estou de jornalista samurai hoje, né? Hoje eu tô indo fazer o meu trabalho e fazer as minhas entrevistas. E como eu disse para vocês, quando eu vou fazer, eu faço tudo a pé. Eu adoro fazer o meu trabalho. E quando eu trabalho, para onde eu vou, eu levo o Aikido comigo e eu levo a arte marcial. E hoje hoje quando eu levantei, eu me conectei diretamente ao Aikido. Eu me estressei um pouco. Eu admito que eu me estressei um pouco. Eu não sei por que eu me estresso com algumas coisas do Aikido ainda, viu? Eu não sei. É esse meu inconformismo, né? Esse meu inconformismo. Acho que eu não me conformo ainda, né? A gente tem que ser realista, né? A gente tem que ser realista. E eu venho realisticamente falando para vocês que o mundo do Aikido é um mundo machista desde a origem, né? Embora o Sensei admitisse e aceitasse mulheres, o Sensei era um homem machista, né? Eu sei porque eu li a história de o Sensei, eu sou uma historiadora, né? E o historiador, ele tem que ser crítico. O Sensei era um homem machista, tá? Porque é o seguinte, a cultura japonesa, ela é machista até hoje. Você imagina, se a cultura japonesa já era machista naquela época, se é machista hoje, imagina naquela época como não era machista, né? É machista, sempre foi machista e era bem machista, né? Então, embora existisse essa filosofia de que, né, existiam mulheres e ele gostava de ter mulheres nos treinos, ele era machista, né? O Sensei era machista como todos os homens, né? Como todos os homens japoneses. Na época e até hoje, né? O machismo é mundial, infelizmente, né? A ignorância é mundial. Tanto que você vai pegar na história, eu peguei, inclusive, vi fotos de mulheres praticando Aikido, você não vê sobrenomes, né, das mulheres. Você mal vê nomes das mulheres que praticam o Aikido. Você vê fotos, você vê a imagem das mulheres, mas você não vê a identificação das mulheres. O que é que isso quer dizer? Se você não vê a identificação das mulheres, é como se elas fossem anônimas. O anonimato demonstra uma sociedade machista. Você não ter o nome de uma mulher, isso demonstra machismo. Não existe. A imagem, só a imagem, sem um nome, sem uma identificação, é como se a pessoa não existisse. Ela não existe socialmente, né? Então isso já é uma representação da não existência de mulheres, né? Ali no Aikido. Porque os homens são identificados, né? Todos os homens que estão nas fotos têm a identificação deles. É coronel tal, né? É almirante tal. Mas quando você pega a foto das mulheres que aparecem com o Sensei vestindo o Hakama, todas estão vestindo o Hakama, todas as praticantes de Aikido estão de Hakama. As mulheres e homens, né? Elas não têm identificação, tá? Então, o Sensei, ele era um homem machista, não tenho dúvidas disso, né? A gente tem que parar de endeusar, né? Vamos parar de endeusar as coisas. Eu também observei as fotos, parecem fotos dele com a esposa dele. Se fala um pouco da mulher dele, pouco, né? Eu tive curiosidade de saber um pouco sobre a mulher dele. Não consegui ver. A mulher dele é uma sombra, né?
A mulher de O-sensei é uma sombra. Você quase não sabe. Na verdade, ele é a estrela, né? Ela era uma sombra na vida dele, né? Isso também demonstra, né? O machismo. Inclusive o filho nem fala da mãe praticamente, só fala do pai. O que demonstra também, né? Uma filosofia machista, uma cultura machista. Ele deveria ter falado mais da mãe, inclusive. Porque o sensei não seria quem foi se ele não tivesse tido uma esposa que o ajudou e deu um apoio para ele, né? A mulher dele deu um apoio para ele ser quem ele foi. Então você não sabe, eu não consigo saber. Nem se ela praticava, se ela não praticou o Aikido. Eu tenho a impressão que ela se praticou, eu acho que ela não praticou. Ela ficava com aquela parte da limpeza, né? A parte da limpeza, limpar o dojo, lavar a roupa dele, cozinhar, entende? Parte doméstica. Aquela parte, né? Secundária, tá? Então, é complicado. Eu tenho críticas sobre isso, né? Eu entendo, né? Eu tenho formação em antropologia, então eu entendo que é uma questão cultural, mas o meu outro lado, feminista, discorda, não gosta disso, né? Então, o sensei não é um santo, entende, né? Então a gente não pode, né, santificar a pessoa, né? Ele era machista, né? Ele tinha, né? Vinha de uma cultura machista, que é japonesa e tal. Bom, mas vamos pra contemporaneidade, né? Então vamos pra contemporaneidade. Na contemporaneidade hoje, que eu vejo no Aikido hoje, é assim uma coisa absurda, como a gente se distanciou, né? Da filosofia, da arte, né? Do que o Aikido prega, né? Você vê, outro dia eu vi um vídeo, um dos meus senseis me mandou um vídeo de um outro sensei que eu achei muito legal, em que ele faz críticas, né? Do comportamento dos praticantes no dojos, né? Que as pessoas não se comportam em dojos, falam alto, gritam, não sabem sentar, né? Os faixas pretas, né? Não se comportam. Não, eu achei super legal o vídeo. Ele falou assim, ele acertou em cheio as críticas, né? Eu achei ótimo o vídeo dele. Assim, 99% do que ele falou é verdade, se encaixa praticamente todos os praticantes, né? É raro um que não se encaixe nas críticas dele, né? Infelizmente ele, né, as críticas que ele tá fazendo, achei muito bacana o vídeo dele, achei bacana. Ele criticava inclusive senseis, né? É aquilo que eu falo no meu canal aqui e que todo mundo fala que eu sou radical, torce o nariz pra mim, entendeu? E é isso, gente. Que eu falo que as pessoas na contemporaneidade, na modernidade, não sabem o que é Aikido, né? Não entenderam ainda o que é Aikido e nem vão entender, né? Porque eu acho que transformaram a arte marcial numa mercadoria, né? Numa mercadoria. Então o que acontece? Então a arte, as pessoas não têm, né? Perderam, né? Elas não se preocupam, né?
com a educação, com respeito, tem que ter no tatame, no dojo, né? Porque o dojo, ele é um santuário, né? Ele é um templo. É como se fosse um templo sagrado, né? O dojo. As pessoas acham que o dojo é como se fosse uma academia. Não é, né? O dojo é como se fosse um templo sagrado. Então você tem que ter um comportamento condizente. E eu não vejo isso. Né? Às vezes você fica sem jeito, porque o colega vem conversar com você. Você está esperando a sua aula e é teu amigo, vem conversar com você, você fica sem jeito, né? Aí você conversa com seu colega, mas às vezes o colega fala alto, né? Você vai falar o que pro colega, né? Mas você fica sem jeito, entendeu? Porque você sabe que ali é um lugar sagrado, entendeu? Não é um lugar para você conversar alto, né? Se você conversar, fala baixinho. Não é um lugar para você ficar... Você tem que ter um comportamento respeitoso, entendeu? Porque você não tá na sua casa, você não tá numa churrascaria, você não tá na academia. Não é uma academia, né? E as pessoas confundem dojo com academia. Não é, né? Não é academia, né? O dojo, ele é como se fosse um santuário. É um lugar sagrado. Então, por isso que eu acho, falta estudo. Os aikidokas não estudam. Não leem. Tem uma apreensão equivocada. E me desculpa, os senseis não têm conhecimento e não passam. Como eles não têm conhecimento, eles não passam isso para os alunos, não corrigem os alunos e, pelo contrário, deformam os alunos. Porque eu já vi sensei, muitos, se comportando erradamente no tatame. Conversando churrasco. Eu já vi, né? Muitos se comportando num dojo e num tatame como se estivesse numa academia, né? Eu já vi vários, tá? Não os meus. Os meus não, né? Os meus atuais não. Mas eu já vi, né? Então, é isso. Com relação à performance de Aikido, olha, gente, é raro ouvir uma pessoa aplicando Aikido com fundamentos. Fundamentos eu não estou falando tecnicamente, tá? Porque tecnicamente, a maioria das pessoas que dominam a técnica, estou falando fundamentos essência, raro, né? A maioria das pessoas que eu conheço, maioria, 99%, pratica Aikido como se fizesse qualquer outra arte marcial. MMA, qualquer outra arte marcial. Não tem o diferencial do Aikido na técnica, na performance. Não tem, tá? E digo mais, o Aikido da pessoa é entediante. Não tem um diferencial. É igual, né? Não tem, entendeu? Ele realmente pratica o Aikido, sei lá, para defesa pessoal mesmo. Ele pratica o Aikido como se ele estivesse praticando qualquer outra arte. Taekwondo, Karatê, qualquer coisa, entendeu? Não estou me desfazendo das outras artes, mas estou falando que o Aikido ele tem um diferencial e a pessoa não entendeu. Então assim, ali você percebe que a pessoa não captou o Aikido mesmo. E é a pessoa que já está graduada, já é faixa marrom, verde, azul, preta, né? Ele não vai entender. Ele não entendeu ainda. Ele até lê, mas ele não captou a essência. Porque não basta ler, né? Não basta ler. Para você entender, captar a essência do Aikido, é algo mais, entende? É algo mais. Eu conheço várias pessoas que leem, né? Até parece que entendem, teoricamente, mas não captam. Eu acho que você precisa ter um conhecimento a mais, uma sensibilidade. Eu acho que você precisa ter sensibilidade,
né? Sensibilidade, né? Então, agora, por exemplo, pessoa que é machista no Aikido. Quando a pessoa é machista, você percebe que a pessoa não vai pra frente. Não vai. Tanto o homem como a mulher não vão. Eles não vão conseguir captar o Aikido. Não vão. Porque o Aikido, ele precisa de uma mente mais aberta, né? Uma mente mais sensível, aberta, flexível, né? Então, a pessoa que é machista, preconceituosa, né? Que não se coloca no lugar do outro, né? Não tem essa capacidade de entender o outro, ela não consegue, né? Ela não consegue. Então você percebe o Aikido dela. A pessoa que é machista, aquele Aikido duro. Você até vê, tem pessoas que são machistas que elas tentam melhorar. Elas tentam. Mas é um trabalho que ela tem que fazer profundamente, né? Profundamente. Às vezes até com uma ajuda, né? Uma ajuda até de um psicólogo, de um autoconhecimento profundo, porque isso é uma raiz familiar, entende? Você tem que trabalhar coisas, conteúdos internos, né? Porque o machismo é uma coisa muito complicada, é uma coisa de educação, de formação, né? É cultural, é uma coisa de infância. Então, para você trabalhar isso, para você se livrar disso, você vai ter que fazer um trabalho profundo. Profundo, se você de fato quiser trabalhar. É uma doença, né? É uma doença. Você tem uma visão deformada das coisas, e isso vai te prejudicar muito em tudo, né? E no Aikido também, na vida, em tudo, em relacionamentos, em tudo, né? É um problema assim, tanto em mulheres como em homens. Eu vejo isso muito no Aikido. Impressionante. No Aikido eu encontro praticamente a maioria das pessoas que eu encontro no Aikido, eu não estou criticando, porque eu sei que isso é um problema de formação, né? A pessoa às vezes não tem culpa, geralmente a pessoa não tem culpa, ela não percebe, né? Não sabe que tem isso, às vezes ela não tem consciência, né? E a maioria, todas as pessoas que eu conheci, todas as pessoas que eu conheci no Aikido praticamente, até inclusive pessoas que eu gosto, que eu convivo, que eu gosto mesmo, elas são machistas, né? Homens e mulheres, né? Eu aprendi a conviver, né? Com algumas pessoas eu fui entendendo. O Aikido foi me ajudando a entender. Com algumas pessoas eu fui aprendendo, tenho aprendido a compreender e tenho entendido, porque eu faço um trabalho de autoconhecimento e eu tenho tentado entender que a pessoa tem um problema, né? É uma doença que a pessoa tem, não é maldade, né? A pessoa não tem uma maldade, ela não faz isso por querer e ela não te prejudica, porque muitas vezes a pessoa vai tentar te criar um problema, às vezes, né? E aí não é um problema, não é pessoal, né? Ela não vai fazer isso com você, vai fazer isso com você, com outras e outras, né? Então eu fui tentando, no meu convívio no Aikido, eu fui tentando, né? Entender isso, para conviver melhor no Aikido, com as pessoas. Mas não é fácil, de vez em quando eu me irrito, eu mantenho um distanciamento, né? E eu aprendi a manter eu acho que o que tem dado certo pra mim é que eu aprendi a manter um distanciamento. Mas às vezes, de vez em quando, a gente dá umas escorregadas, mas assim, tá sendo tranquilo pra mim. Eu tive problemas no meu começo no Aikido,
porque eu realmente não estava acostumada com o grau de machismo que eu encontrei no Aikido. Porque eu comecei realmente num grupo, que era aquele do Shihan Leve, lá daquela escola, que infelizmente eu acho legal a escola, né? Mas eu até gostaria de voltar, né, a treinar nessa escola, mas não a minha escola é a minha escola, é a clássica com os meus senseis, é a escola que eu escolhi. Mas paralelamente, eu acho legal a linha deles, a escola do Shihan Leve eu acho legal, paralelamente, né, para conhecer, para desenvolver a questão da defesa pessoal, eu acho legal. Só que eu não encontrei um professor, né? Um professor aberto e legal, que aceite mulheres feministas e feministas. Geralmente os professores da linha do Shihan Leve e do Siegel têm medo de mulheres como eu, que tem pensamento próprio, crítica, e que vê esses professores de uma maneira mais crítica, vê esses professores como eles são, eles têm medo, né? Esse primeiro professor que eu tive, com o qual eu tive problema, ele ficou com medo de mim. Tanto que eu tive problemas com ele me tirou do curso, tá? Ele me tirou do curso, ele ficou com receio, né? Eu tive problema com ele, nós entramos em confronto, em conflito, ele fez coisas que não deveria fazer, eu respondi e ele me tirou do curso, né? Ele me tirou. Porque eu ia ficar. Ele ficou com medo de mim. Eu acho que ele fez certo, porque se eu ficasse lá, ele teria problemas, né? Então, assim, são professores que, em geral, eles têm medo de mulheres críticas, né? Críticas, que têm um posicionamento crítico, que vê as coisas. Eles preferem mulheres submissas e que não são muito, né, inteligentes. Me desculpa, mas é a realidade, porque era o que eu via lá. Eu via as mulheres que ficavam e eu via as mulheres, pelo menos ele me tirou, porque segundo ele eu era uma mulher muito inteligente. Que bom. Eu era muito inteligente. Começou a dar muito conflito. Ele fazia apontamentos durante a aula, apontamentos machistas. Eu me incomodava bastante, né, com os apontamentos que ele fazia. Inclusive ele trazia coisas de atualidades, de violência contra a mulher lá. Ele fazia apontamentos absurdos, assim, entendeu? Machistas. Eu me incomodei bastante. Ele fez coisas que não deveria ter feito. Eu me manifestei. Deu toda aquela confusão que eu já contei pra vocês no canal. Ele me tirou do grupo, né? Totalmente antiética a postura dele. Totalmente antiética, né? E eu poderia ter dado até muito problema pra ele pelo que ele fez. Mas eu achei melhor também ter saído, porque eu não ficaria lá muito tempo mesmo, né? Eu ia sair, eu não ia ficar mesmo. Então, esses grupos do Shihan Leve de Aikido, da escola do Shihan Leve e do Siegel, são grupos muito despreparados, né? Os professores são muito despreparados para atender mulheres, digamos, inteligentes, né? Mulheres críticas, inteligentes, né? E que têm visões mais politizadas, pelo menos na minha visão. Ele deve ter tirado outras mulheres inteligentes. Ele preferia ficar com as mulheres não inteligentes, né? Desculpa, mas é verdade, é verdade. Ele não queria uma mulher que apontasse coisas, né? Então, são grupos despreparados, né? Despreparados, infelizmente. Eu falei isso já no Shihan Leve. Falei. Agora, se ele quer ficar com um grupo assim, capenga, de mulher, então ele fica, né? Não tem futuro, né? O Aikido, na linha dele, está se distanciando da essência, né? Assim está se distanciando da essência.
agora eu estava falando para vocês, quando eu comecei a falar para vocês no começo, que hoje eu entrei lá no meu Face e aí eu me irritei, porque foi o seguinte, eu peguei e entrei no meu Face, aí eu vi lá um negócio, uma postagem do Aikido Brasil, que é um site, né, de Aikido. Aí eles colocam umas entrevistas. Eu comecei a fazer isso, né, no meu blog e no meu Face, no meu blog e no meu canal. Depois um monte de gente do Aikido começou a fazer isso também, né? Eles são assim. A gente começa a fazer, depois eles começam a fazer igual, né? Aí, só que é o seguinte, você só vê esses canais de Aikido e blog, essas coisas, porque são todos homens de Aikido, né? Tudo faixa preta de Aikido, é tudo sensei. Geralmente, quem faz esses canais são todos senseis e senseis mulheres. Geralmente são senseis homens, né? E eles colocam entrevista com homens, entendeu? Só homens, aikidocas. Se aparece assim uma outra mulher que eu já vi, né? Mas assim, são sempre entrevistas assim, sem crítica, né? São sempre mulheres assim, contando coisas assim. Não tem nada assim crítico, dramático, entendeu? Não fala nada de assédio, não fala nada de preconceito, né? Eu não vi nada assim, entendeu? Não tem nenhuma história dramática, tipo que nem a minha, assim, né? Não tem nenhuma mulher falando coisas críticas que nem eu falo, né? Assim, eu acho que falta isso, né? Eles nunca me convidaram para dar entrevista. Não vão convidar, né? Eles têm medo. Eles têm medo, né? De uma pessoa falar as coisas, os bastidores, né? Eles já convidam pessoas para falar o que é previsível, o que eles querem que seja dito, né? Então não é Aikido. O Aikido tem que ser diversidade, né? Tem que ser diversidade, tem que ser o contraditório, né? Uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra. Tem que dar a voz para todo mundo falar. Aí eu entrei e vi isso aí e me irritei, porque eu vi mais uma entrevista de um homem, entendeu? De um aikidoka, faixa preta, né?